Olá, sejam bem-vindos ao nosso sexto encontro, estudando, na verdade o sétimo encontro, Estudando sobre a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14. No último estudo, nós falamos um pouco acerca do que significa dar glória a Deus. Estamos ainda na primeira mensagem angélica e agora chegou o momento de nós compreendermos um pouco acerca do tema do juízo, que é o tema central da mensagem do primeiro anjo. E só que antes de nós entrarmos no tema do juízo propriamente dito, nós vamos ocupar pelo menos 2 estudos tratando acerca do assunto das 2.300 tardes e manhãs. Talvez para alguns, se não para a maioria, será uma recapitulação, mas nós sempre aprendemos um pouco todas as vezes que revemos aquelas crenças fundamentais da nossa fé e que são extremamente importantes para o decorrer da compreensão do tema da mensagem dos três anjos. Então, quero convidar você, antes de abrirmos a palavra, para lermos o texto central, a fechar os olhos para fazermos uma oração. Bondoso Deus e querido Pai, nós damos graças ao Senhor pelo dom da vida, por sua infinita graça e misericórdia e também por tua santa palavra. Nós vamos abri-la agora nesse momento. O nosso desejo, a nossa intenção é estudá-la a fim de compreendermos um pouco mais acerca da mensagem do primeiro anjo, principalmente o tema do juízo. É um assunto importante, um tema fundamental e central no contexto das 3 mensagens angélicas e da missão do teu povo aqui na terra. Por isso eu peço ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos conduza, que me conceda, Pai, humildade e o teu Espírito, para comunicar o estudo, o tema, que é um tema denso, um tema complexo, mas que o Senhor me capacite para transmiti-lo com didática, de maneira clara, objetiva, mas acima de tudo, que não seja apenas a transmissão de teorias, mas que o assunto de alguma forma impacte a nossa vida e nos dê uma nova experiência com o Senhor Jesus. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Pai. Bom, então, como temos feito, nós vamos ler Apocalipse 14, versículos 6 até o 7, que é a mensagem do primeiro anjo. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 até o 7. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz. Versículo 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Embora o tema do juízo em nossa geração, e até mesmo para os cristãos, eu diria, seja um assunto bastante marginalizado, onde as pessoas correm desse tema, sem dúvidas, o tema do juízo é um assunto muito presente na Bíblia. E nós veremos isso no decorrer dos estudos posteriores. O que é mais curioso é que a mensagem do primeiro anjo não está falando do juízo final. A maioria das pessoas, quando nós falamos sobre o juízo dentro da Bíblia, a mente das pessoas é dirigida para o juízo final, para o tempo do fim, para a volta de Jesus, ou ainda para quando as pragas estiverem caindo sobre o planeta Terra. Mas esse não é o tema da mensagem do primeiro anjo. O julgamento, aqui no contexto, se você percebeu, ele ocorre em sintonia, em paralelo com a pregação do Evangelho. Ou seja, enquanto o Evangelho é pregado, há um juízo acontecendo simultaneamente, o que não poderia ser o juízo final, porque o juízo final ele só vem com a conclusão da pregação do Evangelho. Lembra do que Jesus diz em Mateus 24? Já lemos essa passagem aqui algumas vezes, que quando o Evangelho do Reino for pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim, que é o juízo final. Mas o que nós vemos aqui não é exatamente esse contexto. A intenção de João aqui foi mostrar que enquanto o juízo, ou melhor, enquanto o Evangelho eterno é pregado, nós temos um juízo acontecendo simultaneamente. E a fim de compreender melhor esse tópico, então, nós vamos precisar retomar e recapitular uma profecia do livro de Daniel, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs.
Você sabe que as profecias de Daniel foram escritas de uma maneira sistemática e com uma dinâmica de ampliação. Ou seja, há uma sequência nas profecias de Daniel e à medida que nós avançamos um capítulo atrás do outro, a ideia ou a visão ou os sonhos serão ampliados à medida que avançamos nos temas. De tal maneira que no capítulo 2, onde nós temos ali a coluna central ou a coluna vertebral do livro de Daniel, que é a visão da estátua de Nabucodonosor, nós encontramos e sabemos que cada um desses metais representam o quê? Reinos, né? Onde a cabeça de ouro representa qual império? Babilônia. O peito e os braços de prata, agora sim, os medos e os persas. O ventre e o quadril de bronze representam os gregos ou os macedônicos. E as pernas de ferro representa o famoso Império Romano. Quando saímos do capítulo 2 e vamos ao capítulo 7, a visão é basicamente a mesma, só que ampliada, com mais detalhes e ainda um avanço um pouco maior em relação ao que Daniel viu no capítulo 2, ou Nabucodonosor viu no capítulo 2. Nós temos novamente agora o número 4, porém, ao invés de metais, são 4 animais. Onde o ouro aqui é representado pelo leão, que, naturalmente, é uma simbologia de qual império? Babilônia. Onde a prata aqui é representado pelo urso, que também aponta para os medos e os persas. Onde o bronze aqui está associado ao leopardo, que representa qual império? O grego. E, finalmente, o ferro, lá da estátua, aqui encontra o seu paralelo no animal terrível, que representa o Império Romano. Só que o capítulo 7 de Daniel vai mais além. E da própria cabeça do quarto animal surgem 10 chifres, o que nos leva a concluir que o Império Romano não chega ao fim. Ele simplesmente muda de fase, muda de características. Aqui nós temos Roma imperial, agora com os 10 chifres na cabeça, nós temos Roma dividida, principalmente o Império Romano ocidental. Só que a profecia ainda não para por aí. Nós estamos agora na segunda fase do Império Romano. A terceira fase de Roma é a fase do chifre pequeno, que eu sei que a maioria já tem conhecimento, mas eu não vou me adiantar aqui, uma vez que nós vamos estudar sobre a besta que sobe da terra e também o chifre pequeno, eu não vou me adiantar dizendo quem é este símbolo tão significativo dentro do contexto profético. O que nos interessa, por enquanto, é só o contexto dos impérios. E aí, quando nós vamos ao capítulo 8, nós vemos agora apenas 2 animais, um bode e um carneiro, onde nós não precisamos nem de esforço, nem da história, para nós entendermos o que representam esses 2 animais. O próprio anjo chega para Daniel, no capítulo 8, entre os versos 20, 21 e 22, e ele começa a explicar o símbolo dos animais, dizendo que o carneiro representa os medos e os persas, que o bode peludo, que tem um chifre grande no meio dos olhos, representa o Império Grego, e que o chifre grande, como o próprio adjetivo do chifre já sugere, assim como o chifre é grande, ele representa o primeiro imperador grego que conseguiu unificar o Império Grego numa única grande potência, que é Alexandre o Grande. Agora, um pequeno parênteses aqui. Vocês notaram que há uma diferença da escolha dos animais no capítulo 8 em relação ao capítulo 7? No capítulo 7 de Daniel, todos os animais que foram escolhidos são animais imundos. No entanto, no capítulo 8, por alguma razão, Deus escolheu 2 animais limpos. E ainda mais um detalhe. Na Bíblia, esses 2 animais limpos que você vê aí, o carneiro e o bode, só aparecem juntos quando há uma celebração no calendário judaico ocorrendo naquele momento. Sabe que celebração é essa? O dia da expiação. Não é por acaso que quando Deus revela o capítulo 8 para Daniel, ele escolheu esses 2 animais que você vê aí. Você lembra que no dia da expiação tinha o bode Azazel e o outro bode que era sacrificado? E antes de começar a cerimônia da expiação, a primeira coisa que o sacerdote fazia era sacrificar um cordeiro por ele e pelo povo.
Então a única vez, o único momento onde você vê esses dois animais conectados na economia judaica, nas festas do santuário, é exatamente no dia da expiação. É como se Deus, através da própria escolha dos animais, estivesse chamando a atenção dos seus filhos, ao estudar o capítulo 8 de Daniel, dizendo: preste atenção, porque o dia da expiação é o centro da compreensão desse capítulo. Bom, só que o capítulo continua. E o texto vai dizer que o chifre grande no meio dos olhos, ou no meio da testa, na verdade, lá do bode, ele é quebrado. E Daniel 8, versículo 8 diz, então, que o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Nós sabemos que esses 4 chifres que saem da cabeça do bode são os 4 generais de maior confiança de Alexandre o Grande: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E, curiosamente, apenas a título de informação aqui de vocês, diferente dos outros reinos, o bode, ou seu chifre grande, ele não é quebrado quando ele era fraco. O texto diz que ele foi quebrado na sua maior força, né? Está aqui. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Existem algumas teorias sobre a morte de Alexandre o Grande, onde uma das mais aceitas é que depois dele conquistar tudo o que ele desejava naquela época, ele voltou para a capital do império, que ficava em Babilônia, a capital do império greco-macedônico, e então quando ele chegou lá, os soldados tinham o costume de celebrar as suas vitórias bebendo vinho na famosa taça de Hércules. Só que dessa vez, quando Alexandre conseguiu conquistar tudo o que ele queria, ele resolveu beber o conteúdo do vinho sozinho. E essa taça era gigante, cabiam litros e litros de vinho ali. E ao beber, ele acabou com o tempo contraindo cirrose e morreu muito prematuramente, se não me engano, com 33 anos de idade. Ou seja, o homem que foi capaz de conquistar todo o mundo conhecido naquela época não foi capaz de conquistar a si mesmo, que é o que a Bíblia diz ser o mais importante para a experiência de um filho de Deus. Bom, vamos seguir então. Agora eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 8 e nós vamos ler os versículos 9 até o versículo 12, para vermos a sequência da passagem. Daniel capítulo 8, versículos 9 até o versículo 12. E agora eu vou precisar, sim, muito da sua atenção. Se você quiser até fazer anotações, interagir, fique bem à vontade, porque é um estudo difícil. Então, o máximo que a gente puder aqui conversar, dialogar, eu acho que vai facilitar para a transmissão do tema. O texto diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. É um texto que deixa a gente assim um pouco preocupado até, porque mostra uma série de ações do chifre pequeno, e nós já veremos isso na sequência, que acabam tendo implicações para o povo de Deus. Mas antes disso, veja que no comecinho do versículo 9, onde o texto aqui na minha versão diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno, nós já encontramos um problema aqui. Eu vou procurar ser o mais simples possível para a nossa compreensão, sem precisar ficar entrando aqui em muitas questões técnicas. Mas é importante você saber que esse texto, da maneira como está aqui, pelo menos na minha versão, ele não está bem traduzido. Na verdade, o tradutor aqui da passagem, a minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Ele acabou traduzindo a passagem já com um viés, já sob a influência de uma visão católica, no caso, onde eles acreditam que o chifre pequeno de Daniel, na verdade, é um outro personagem na história chamado Antíoco Epifanes. Não sei se você sabe quem é Antíoco Epifanes, inclusive as Bíblias de estudo, eu não sei, estou vendo a Dani mostrar ali, a tua tem esse comentário, Dani? Ok.
Muitas Bíblias de estudos evangélicas e católicas já trazem nas notas de rodapé dizendo que o chifre pequeno do capítulo 8 e do capítulo 7 de Daniel é um personagem da história chamado Antíoco Epifanes, e não aquele que nós veremos ao longo do estudo ser, que aponta para um sistema corrompido do cristianismo durante a Idade Média. E justamente este sistema suscitou dois teólogos ao longo da Idade Média, um deles chamado Luís Alcázar e outro Francisco Riviera, para desenvolverem duas escolas teológicas de interpretação profética que iam contrariar a visão da Reforma. Você lembra que na escola você aprendeu sobre um movimento chamado movimento de Contra-Reforma? Lembra disso? O movimento de Contra-Reforma foi um movimento de jesuítas cujo objetivo era impedir o progresso da reforma na Europa. E como os reformadores entendiam que o chifre pequeno, o anticristo da Bíblia, apontava para o papado, então eles chegaram à seguinte conclusão: nós temos que propor uma nova visão de interpretação das profecias, onde um deles propôs uma visão futurista e o outro uma visão preterista. O que acreditava no futurismo dizia assim: não, o chifre pequeno não tem nada a ver com o bispo de Roma, não tem nada a ver com o papado romano. O chifre pequeno será um homem muito mau que virá no futuro, lá no tempo do fim. Já um outro, que é o preterista, pegou o chifre pequeno e jogou lá para o passado, dizendo: não, essa profecia já se cumpriu há muito tempo. Não tem nada a ver com o papado romano, nada a ver com a igreja papal, não. O chifre pequeno é um homem chamado Antíoco Epifanes. E quem é esse cara? Antíoco Epifanes foi um rei, sem muita expressão na história, lá da dinastia dos Ptolomeus, que vieram justamente da descendência lá, ou melhor dizendo, da repartição do Império Grego de Alexandre o Grande. Então, por essa razão, quando a minha Bíblia diz de um dos chifres, que são aqueles 4 chifres, veio um chifre pequeno, a intenção da tradução é dizer: o chifre pequeno veio de um dos 4 generais de Alexandre o Grande, entre os quais estava Ptolomeu. Eu tenho certeza que você conhece a dinastia ptolomaica, mas talvez só não tenha assim consciência de que você conhece. Por exemplo, tem uma rainha muito famosa que veio da dinastia dos Ptolomeus, que é a rainha Cleópatra. Já ouviu falar dela? Ela era da dinastia de Ptolomeu. Então nós temos aqui agora um problema para resolver, porque será que o chifre pequeno é Antíoco Epifanes e veio da dinastia dos Ptolomeus? Não. Ou ptolomaica? Não. Alguma das versões de vocês aí diz diferente da minha? O versículo 9 de Daniel, a minha diz: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Tem alguma diferente? Alguma distinta? Dani? Um desses chifres começou a crescer bem devagar. Só um pouquinho, Dani. Acho que era melhor o microfone, né? Lê pra gente, por gentileza. Um desses chifres começou a crescer bem devagar, mas logo se tornou forte. Ele atacou o sul e o leste, fazendo guerra contra Israel. Ok. Então, mais uma tradução que acaba favorecendo alguma força de um daqueles 4 chifres de Alexandre o Grande. Tem alguma distinta? Alguma que diga de um deles? Tem? Lê, por gentileza. De um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Essa seria a melhor tradução. Por quê? Quando você vai para o idioma original, como eu disse, eu não vou ficar entrando em questões técnicas aqui, mas lá no idioma original, nós temos um conflito de palavras se eu traduzo o texto da maneira como foi traduzido. É como se fosse assim: a palavra ventus, lá no versículo 8, né? O versículo 8 termina assim, está aqui: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A pergunta é: o chifre que está aí no versículo 9, que é o chifre pequeno, será que ele surgiu de um dos 4 ventos ou de um dos 4 chifres? Esse é o ponto. Quando você vai para o idioma original, eu não lembro bem aqui a ordem das coisas agora, mas, por exemplo, é como se a palavra deles ela fosse feminina e a palavra chifres masculina.
Já a palavra ventos, por sua vez, ela se aplica tanto ao masculino como o feminino. De tal maneira que, lá no versículo 9, quando o texto diz de um deles, é a tradução mais correta, que na realidade se voltaria para os 4 ventos e não aos 4 chifres, porque senão nós temos um problema de gramática aí. Nós temos um pronome feminino sendo usado para um substantivo masculino, que é chifre, e aí não dá certo, entendeu? Então, por isso que a tradução correta seria de um deles, e de um deles não são os chifres, são os 4 ventos que aparecem aqui. Eles são muito inteligentes no que fazem. E esse versículo, ou essa passagem, inclusive, ela foi tão atacada pela ordem dos jesuítas, e aí eu já citei aí 2 deles para vocês, que tem mais um problema nessa passagem aí também. A minha Bíblia, ela diz aqui no versículo 11, sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário. Todas as nossas versões aqui estão dessa maneira? Sacrifício diário? Não? Como estão? Sacrifício contínuo. Ok. Alguma diferente? Alguma das versões aqui, a palavra sacrifício está assim em itálico, de uma forma distinta das outras palavras? Nenhuma. Lê por gentileza. Desceu até ao exército do céu e lançou por terra alguns do exército e das estrelas e os pisou. Não fala nada de sacrifício diário ou contínuo. No versículo 12, lê para a gente, Sara, por favor. E um exército lhe foi entregue contra o contínuo por causa da transgressão, e ele lançou por terra a verdade. Fez isso e prosperou. Ou seja, agora na sua tradução, a palavra sacrifício não apareceu, certo? Só falou de contínuo. A minha, no versículo 12, diz, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário. Por que razão? Sabia que a palavra sacrifício, no idioma original, ela não aparece no texto? Ela foi colocada aqui, propositalmente, tá? Mas Deus é tão bom que hoje nós temos acesso, através da arqueologia bíblica, nós temos acesso aos documentos originais. E então, em algumas versões lá no Brasil, nas quais a palavra sacrifício aparece, ela aparece em itálico, assim escrita de lado. E todas as palavras na Bíblia que aparecem em itálico, é para você saber que elas não constavam no original. Aí você deve estar pensando assim, tudo bem, mas que diferença faz a palavra sacrifício estar ali ou não? Isso é tão sério que sabia que Ellen White teve uma visão sobre esse assunto que estamos tratando aqui? Diz ela que Deus mostrou para ela que a palavra sacrifício não constava no original e que ela foi introduzida pela sabedoria humana. Por que razão tanta importância? Nós já vamos ver. Porque o diabo, ele tensionava destruir aquela que é uma das profecias mais importantes do nascimento do remanescente povo de Deus no tempo do fim, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E quando ele coloca a palavra sacrifício ali, foi proposital. Bom, mas vamos lá então, aqui a sequência. Nós já vimos alguns elementos aí da passagem, né, que estão confusos. Já entendemos que o chifre pequeno vem de um dos ventos e não dos chifres. E aqui vejamos agora a ação do chifre pequeno. O texto vai dizer, em primeiro lugar, que o chifre pequeno, ele engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército celestial? É Jesus. Então o texto está sugerindo que este personagem bíblico, ele se engrandece tanto a ponto de entrar em conflito com o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto continua dizendo que de Jesus o chifre pequeno vai tirar eu vou suprimir já a palavra sacrifício aqui, o diário ou o contínuo. E aqui a gente precisa fazer uma pausa um pouquinho breve, mas importante. A palavra contínuo, como traduzida na versão da Sara, e a sua também, como é seu nome, irmã? Clara. Na sua também diz contínuo, né? Então, a palavra contínuo, nessas versões, que na minha foi traduzida como diário, vem do original, para quem gosta de anotar, tamid, T-A-M-I-D. De tal maneira que eu preciso saber o que é esse tamid, ou contínuo, que o chifre pequeno ia tirar de Jesus, o príncipe dos exércitos.
Durante um tempo houve uma confusão no meio adventista sobre o que seria. Alguns diziam que era o paganismo, outros diziam que era outra coisa. Eu vou mostrar aqui aquela que hoje tem sido a mais comum e aceita na igreja, e que eu concordo com ela. Nós vamos precisar voltar ao livro de Êxodo, e lá para o santuário, no capítulo 25. Vá comigo, Êxodo capítulo 25. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente fazer a leitura. Então vou começar aqui com a Dani. Êxodo 25, por favor, Dani, versículo 30. Capítulo 25, versículo 30. Depois eu vou pedir para a Sara ler Êxodo 29, Sara, e daí o 38, tá? E aí vamos aqui ao lado, para a senhora, como é seu nome? Lena. Lena. Irmã Lena, Êxodo 30, versículo 8. Tá bom? Êxodo 30, versículo 8. Então vamos começar com a Dani, Êxodo 25, versículo 30. Na minha versão diz assim: e deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Só isso? Sim. Tá. Sara, pode ler na sua, por gentileza? Se bem que a sua diz, ela começa dizendo e deixe sempre, né? Ok. Não precisa, Sara. Depois você vai ler o outro texto que eu lhe pedi. A palavra sempre, traduzida na versão que a Dani leu ali, na minha diz assim, ó: porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente, que é a mesma coisa que sempre. Essa palavra sempre e a palavra perpetuamente é a mesma palavra contínuo ou tamid, lá em Daniel capítulo 8. A mesma palavra. Agora, Sara, por gentileza, Êxodo 29, verso 38. Êxodo 29, verso 38. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Ok, novamente a palavra continuamente, a minha também diz continuamente, é a mesma palavra tamid, ou contínuo, de Daniel capítulo 8. Preste atenção. A Dani leu um texto que fala da mesa dos pães. A Sara fez a leitura de um texto que fala sobre os cordeiros que eram sacrificados. Em que compartimento do santuário mesmo acontecia o sacrifício dos cordeiros? No átrio, na parte de fora. Em que compartimento do santuário acontecia os pães, a troca dos pães? Em qual? No santo, exato. Agora vamos a Êxodo capítulo 30, versículo 8, por gentileza. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde e queimará, este será censo contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Agora está falando de qual móvel do santuário? As lâmpadas. Que móvel que é esse? O candelabro, o castiçal, que ficava no compartimento santo. Eu poderia ler outras passagens aqui para vocês. A que nós lemos agora há pouco, ela também disse que a lâmpada deveria ser acesa continuamente, não poderia ser apagada, que é a palavra tamid. Onde eu quero chegar com isso? A palavra tamid na Bíblia, ela é usada na maioria das vezes para representar as cerimônias de Jesus, no caso no santuário celestial, e dos sacerdotes aqui na terra, diárias, ao ministrarem no santuário. Todas as cerimônias do átrio e as cerimônias do santo são chamadas de tamid. Quando a Bíblia diz, então, que o chifre pequeno tirou o tamid do príncipe dos exércitos, o que ele está dizendo é que tudo que Jesus faz hoje lá no santuário celestial, para o chifre pequeno, ele lança por terra. Não serve de absolutamente nada. Tanto é que, e nós veremos no decorrer dos estudos, que o chifre pequeno, esse sistema religioso, tem praticamente uma cópia do que Jesus faz no santuário celestial aqui na terra, onde os seus líderes são chamados de sacerdotes, onde no local onde eles ministram a palavra eles chamam de altar, onde nas igrejas o incensário passa ali também com frequência, dependendo das cerimônias, ou seja, é uma falsificação do que acontece no santuário celestial aqui na terra. Só para você ter ideia, eu já fui desse sistema religioso e eu conheço, não profundamente, mas conheço alguma coisa da teologia romana papal,
E uma das teologias centrais da Igreja Romana é o que eles chamam de transubstanciação. Eles acreditam que no ato da comunhão, no momento em que você vai receber a hóstia, a cada cerimônia da missa, aquele pedaço de pão literalmente se transforma num pedaço do corpo de Jesus. De tal forma que eu lembro que quando eu ia fazer comunhão, nós éramos ensinados pelas professoras da catequese que nós não podíamos mastigar correndo o risco de sair sangue da boca. E eu nunca tive coragem de fazer isso. Não sei se você teve coragem. Eu morria de medo de fazer esse tipo de coisa. E ensinavam isso pra gente. Sabe por quê que eles acreditam nisso? Porque eles ensinam que todas as missas, em todas elas, Jesus é sacrificado de novo. A teologia romana não acredita que o único sacrifício de Jesus no Calvário foi suficiente para a salvação do povo. Ou seja, eles pegam as verdades do santuário e lançam por terra. Exatamente como diz a Bíblia, o lugar do seu santuário foi deitado o quê? Você vê que a Bíblia não dá... Lá no Brasil a gente diz ponto sem nó, vocês entendem essa expressão? O lugar do seu santuário foi deitado abaixo, ou seja, que santuário celestial que nada. Nós fazemos uma cópia de tudo aqui na terra. E por fim, obviamente, deitou por terra a verdade. Por que deitou por terra a verdade? Porque, como eu disse em alguns estudos anteriores, qual é a verdade central da igreja remanescente no tempo do fim? A mensagem do quê? Do santuário. Se você destrói a mensagem do santuário, você derruba todos os outros pilares do povo remanescente. E é por isso que o diabo, de maneira covarde, tentou atacar esse texto. Só que Deus é tão bom que hoje ele nos dá acesso, através da arqueologia, como eu disse, e através da crítica textual, a documentos originais para entender o que é, de fato, o texto, como ele deveria ser traduzido e não da maneira como ele está aí na maioria das Bíblias. Então, aqui nós temos um exemplo, de que o Tamid, ele é uma cópia de todo o sistema que acontecia no Santo e no Santíssimo pelo chifre pequeno. Vamos avançar aqui um pouquinho mais, a falsificação, como eu já comentei, do sistema do santuário pelo chifre pequeno. E agora nós vamos, diante disso, ver que Daniel fica preocupado. Daniel fica desesperado, porque, como um bom servo de Deus, lembra que Daniel orava dirigido para Jerusalém? Porque Jerusalém estava em ruínas na época de Daniel. Nabucodonosor tinha destruído os muros da cidade, a cidade inteira, o próprio santuário, e o povo de Deus não podia, então, oferecer culto ao Senhor enquanto o santuário estivesse deitado por terra. E aí Daniel, vendo tudo aquilo e já meio que imaginando que se aplicava para o seu tempo, ele fica preocupado. E ele chega diante do Senhor e diz assim, Daniel, capítulo 8, versículo 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário? E aí aqui a gente já sabe o que é, Então, até quando durará a visão do diário ou do contínuo, do Tamid? Veja que a preocupação de Daniel era com o quê? O santuário, com os serviços do santuário. Até quando durará essa visão? E da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Aí vem a resposta que é praticamente a identidade, o nascimento de um povo aí, chamado Adventista do Sétimo Dia. No versículo 14, a resposta que o anjo dá diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Algumas traduções dizem justificado, que é basicamente a mesma ideia, embora a gente possa extrair lições distintas delas. Então o que o anjo falou é, Daniel, olha, não se preocupe, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário que você viu aí sendo lançado por terra, sendo zombado, escarnecido, falsificado, este santuário será purificado. Nós precisamos fazer algumas perguntas aí para o texto. Primeira delas, o quanto tempo seriam 2.300 tardes e manhãs? Quanto tempo? Me ajude. Fica com medo não, pessoal. 2.300 anos, ok. Tem certeza? Os evangélicos dizem que 2.300 tardes e manhãs, na realidade, são 1.150 dias. Sabe por quê? Porque aí entra
a estratégia da palavra sacrifício. Porque eles entendem que 2.300 tardes e manhãs, na realidade, são 2.300 sacrifícios. E como os sacrifícios lá no santuário terrestre eram realizados, lembra de que maneira? Um pela manhã e outro à tarde. Então, os sacrifícios aconteciam na metade de um dia. Partindo disso, eles entendem que 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias de 24 horas. Na verdade, são 2.300 sacrifícios que são feitos na metade de um dia. Portanto, 1.150 dias e não 2.300. E aí, como saímos dessa? Não é tão difícil assim. Se você prestou atenção, o que a Bíblia diz, e eu acabei de repetir, é que os sacrifícios no santuário eram feitos um pela manhã e outro quando? À tarde. Mas o texto não está falando de 2.300 manhãs e tardes. O texto está falando de 2.300 o quê? Tardes e manhãs. O período está invertido aqui. Quando a Bíblia usa este tipo de inversão, ou esta ordem que nós vemos aqui, a nossa mente não deve ir para o santuário. A nossa mente deve ir para qual lugar? Que fala de tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. A criação. E aí sim, na criação, uma tarde e uma manhã passou quantos dias? Um dia de 24 horas. 2 tardes e 2 manhãs, quantos dias? 1.000 tardes e 1.000 manhãs? 1.000 dias. 2.300 tardes e manhãs? 2.300 dias. Você entendeu por que eles colocaram a palavra sacrifício na passagem? Que era para confundir o povo. Para que o povo pensasse que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 sacrifícios. Mas não são. São 2.300 dias literais de 24 horas, como está lá no livro de Gênesis. E tem algo mais. A nossa irmã já nos ajudou aqui nesse sentido. Nós sabemos que em profecia, um dia, na verdade, deve ser entendido como quanto tempo? Um ano. Então, são 2.300 dias, que na verdade representam 2.300 anos. Ok, já temos uma resposta aqui. Já sabemos que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. A segunda que a gente precisa responder é a seguinte: o que significa dizer que o santuário será purificado? Vamos lá. Imagine que você vive naquela época do povo de Israel. Aí estão lá, está o santuário no meio da congregação, 3 famílias de um lado, 3 tribos de outro, 3 tribos à frente, 3 tribos atrás. Eram assim que eles se dividiam. A porta do santuário ficava dirigida para um determinado lugar, de tal maneira que todos, como pecadores, imagine que um dia você cometeu um pecado que você precisa realmente, de maneira individual, ir até o santuário e pedir perdão a Deus. Aí você pega o seu cordeirinho de 1 ano, você coloca ele sobre os seus braços e você vai até o santuário. Só que indo até o santuário, naturalmente você ia passar no meio do quê? No meio do acampamento. E Deus fazia isso de propósito. Porque a ideia, a intenção de Deus era levar o pecador a entender que o pecado causa o quê? Vergonha. O pecado causa vergonha. Aí quando ele chegava na frente da porta do santuário e entrava ali, eu não sei se vocês chamam aqui dessa maneira, o que ele via diante dos olhos dele era um açougue. É assim que eles chamam, Dani, aqui? Açougue? Sabe como é que é? Talho. Talho? Talho, então. Era um talho. É isso que eles viam. Porque era víscera sendo arrancada, era pescoço sendo cortado, era sangue escorrendo, era um espetáculo terrível. Qual era a intenção de Deus? Impressionar o pecador com a malignidade do pecado. É verdade que depois de um tempo, aquilo virou banal para o povo. E ali nós também temos uma lição. É o perigo que nós corremos de nos acostumar com o pecado na nossa vida. Mas a intenção de Deus, sabia que quando Adão caiu em pecado, sabe qual foi a primeira razão que fez Adão se entristecer ao olhar para o mundo ao seu redor? Sabe o que causou tristeza ao coração dele, que fez ele chorar? A primeira coisa que Ellen White descreve, ao ver uma folha de uma árvore caindo e morrendo. Hoje nós estamos tão acostumados com os efeitos do pecado
que isso já nem causa mais sensibilidade no nosso coração. Isso é um perigo, quando nós nos tornamos insensíveis ao pecado. Esse tipo de cerimônia que eu acabei de dizer para vocês, da pessoa ir lá, pegar o cordeiro, ir para o santuário, as vísceras arrancadas porque Deus não aceitava, gordura do animal era arrancado também, era consumida no altar. Isso acontecia todos os dias, várias vezes e muitos dias do ano. Pode falar, Sara. Com essa tua explicação da forma que eles faziam com o corpo do animal. Fez-me lembrar a tua explicação que tu deste quando Jesus agoniou, começou a ter aquela agonia assim. Exato. Exatamente, foi um processo doloroso, né? Exatamente, é isso. Imagine isso acontecendo várias vezes por ano. Aí, dependendo do pecado, o sacerdote pegava um pouquinho do sangue do animal, passava nos chifres do altar de holocausto, no átrio, ou então ele comia a carne do animal, dependendo do pecado, mas na maioria das vezes ele entrava aqui e colocava o sangue sobre os chifres do altar de incenso e também pegava o sangue e aspergia 7 vezes na cortina que dividia o santo para o santíssimo. Agora imagine isso acontecendo várias vezes, todos os dias, pessoas diferentes, no mínimo, todo dia, eram 2 sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde, que era o sacrifício realizado pelo sacerdote em prol do povo. No mínimo, 2 todos os dias, no mínimo. Mas aí tinham os príncipes das famílias, tinham os pecados individuais, que às vezes a pessoa ia lá e oferecia, né, uma oferta, enfim. Chegava um momento do ano que o santuário estava assim, imundo, de tanto sangue e de tanto pecado. E um detalhe aqui, sabe aquela história que o povo diz, e isso é bíblico, que quando Deus te perdoa de que ele se esquece do seu pecado, não me interpretem mal, tá? Não é que Deus vai ficar jogando o seu pecado na sua cara, mas, de fato, o pecado, ele só é definitivamente apagado e esquecido por Deus no dia da expiação. Porque até que chegasse o dia da expiação, o pecado ficava registrado no santuário, que era justamente para, no dia da expiação, quando havia a purificação ou a limpeza do santuário, era uma espécie de um julgamento que o povo estava enfrentando agora. Porque o pecado dele registrado ali, a vida dele ia ser avaliada. Vamos colocar um exemplo aqui. O Jefferson vai lá e apresenta um cordeiro para o Senhor. Pede perdão pelo seu pecado. Mas aí o ano passou, chegou o dia da expiação, o meu pecado ficou registrado ali, e agora Deus, então, vai avaliar a minha vida. Ele vai ver, olha, aqui no santuário há um pecado registrado pelo Jefferson, e eu gostaria de saber se ao longo do ano ele realmente agiu como uma pessoa arrependida pelo pecado que ele cometeu. Era o dia do juízo para o judeu, e esse dia era tão importante, e até hoje embora muitos judeus hoje espalhados pelo mundo já não valorizem tanto os princípios da Torá, da palavra de Deus do Antigo Testamento, mas tem uma celebração pelo menos que eles celebram todos os anos, que é o Yom Kippur. E o Yom Kippur é o dia da expiação. E embora o Yom Kippur aconteça no 7º mês do calendário judaico, ele é tão importante que o Ano Novo Judeu não é celebrado no 1º mês do ano. Sabia disso? O Ano Novo Judeu é celebrado no 7º mês do ano, porque é neste mês que eles consideram que os registros dos pecados deles foram apagados pelo Senhor e agora eles têm um novo ano pela frente para caminharem ao lado de Deus. Portanto, quando a Bíblia ela fala de 2.300 tardes e manhãs e o santuário ser purificado, ela está apontando naturalmente para o grande dia da expiação, que é o dia do juízo. E aí nós voltamos à mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. E é isso que nós vamos buscar entender ao longo do estudo. Para a gente aqui avançar e para o desfecho dessa primeira parte, Daniel conclui a sua visão do capítulo 8 dizendo: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, o anjo aqui, melhor, né? Não é Daniel quem diz isso, é o anjo Gabriel. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci
e estive doente, enfermo, por alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Me ajude aqui num detalhe. Do capítulo 8 de Daniel, os símbolos do bode e do carneiro, perdão, o contrário, né? Do bode e do carneiro, não foram explicados para Daniel? Um anjo não disse para Daniel que o carneiro são os medos e os persas e o bode é o Império Grego? Foi explicado para ele. Sobre o chifre pequeno, foi dado uma série de detalhes para Daniel entender, pelo menos a obra do chifre pequeno. De tal maneira que, qual foi a parte da visão, a única parte da visão, que Daniel não entendeu, justamente porque não foi explicado nada para ele? Só uma parte da visão. A visão das 2.300 tardes e manhãs. E por causa desta parte da visão, a Bíblia diz que Daniel chegou a ficar doente. Sabe por quê? Olha só que interessante. Mas diferente do que nós fazemos muitas vezes, quando a gente assim se desespera com alguma coisa que foge do nosso controle, e a gente começa a lamentar, né, e se desesperar, ou ficar ansiosos, estressados, Daniel foi fazer o quê? Orar. Daniel foi buscar a presença de Deus. E não pensa que Daniel começou a orar naquele dia da visão e que Deus respondeu para ele à noite quando ele dormiu. Passaram-se alguns anos até Deus responder. E Daniel orando, clamando a Deus. Talvez uma das orações mais bonitas que já foram registradas na Bíblia. Sabe o que estava acontecendo aqui no capítulo 9? Quando você lê o capítulo, a Bíblia diz que Daniel estava estudando os livros do profeta Jeremias. E para aqueles que são estudiosos da palavra, vão lembrar que Deus havia dito que o povo no cativeiro babilônico ficaria no máximo por um período de quanto tempo? 70 anos. Mas quando Deus mostrou para Daniel a visão das 2.300 tardes e manhãs, Daniel pensou que o Senhor estava tão revoltado com o seu povo, tão triste com os judeus, que o período de 70 anos, que já estava perto de chegar ao fim, ele ia se estender para quanto tempo? 2.300 anos. Daniel ficou desesperado. Tanto é que, e agora nós vamos ler, Daniel capítulo 9, verso 16 ao 19. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Daniel capítulo 9, versos 16 até o 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o seu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. 16? Isso, até o 19. 19. E agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa cidade, que é chamada pelo seu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ok. Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome. Vocês perceberam que Daniel ali estava, inclusive no último versículo que a Laura leu, é Laura ou Lara? Laura. Daniel pediu a Deus, não te retardes, você percebeu? Daniel estava implorando ao Senhor para o Senhor não demorar, em outras palavras. Senhor, não faz isso. O Senhor disse que eram 70 anos. Por que 2.300? Daniel estava extremamente confuso agora. Ele não entendia que essa profecia se aplicava para o futuro. Ele passou anos e anos orando, clamando, pedindo a Deus, até que Deus, em um dia, no seu calendário, resolveu atender a oração de Daniel. E ele mandou o mesmo anjo que há tantos anos atrás havia sido enviado para dar para Daniel a visão do bode e do carneiro, o anjo Gabriel.
E aí o anjo Gabriel aparece, chama Daniel de homem muito amado pelo céu. Que privilégio ser tratado pelo céu dessa maneira. E aí vamos ao versículo 21, e eu vou ler aqui agora, versículo 21 até o 23. Não estranhe a versão que eu estou lendo, ela é uma versão um pouquinho mais atual, que eu uso às vezes nas igrejas para facilitar a compreensão do povo. Versículo 21, Daniel capítulo 9. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, uma pausa. Que visão anterior? Qual foi a última visão que Daniel teve antes do capítulo 9 aqui? A visão do bode e do carneiro. A visão das 2.300 tardes e manhãs. Então Daniel automaticamente está conectando o capítulo 9 com o capítulo 8. E ele continua. O mesmo anjo que veio lá, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Que horas que era? Mais ou menos às 3 horas da tarde, né? Que era o horário que os cordeiros eram sacrificados. Ele, o anjo, explicou. Daniel, vim lhe dar a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da visão. Diz aqui a minha Bíblia. Olha que curioso. Voltando aqui, o versículo 27 de Daniel 8 termina assim. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E o capítulo 9, versículo 23, o anjo vai usar o mesmo verbo para dizer para Daniel, Daniel, agora eu vim para te dar o entendimento da visão. Algumas versões dizem, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, o que o anjo vai fazer aqui agora? Ele vai começar a explicar para Daniel não se preocupar. Em outras palavras, Daniel, não precisa ficar doente. Eu vim aqui para explicar para você agora aquilo que eu não expliquei há tantos anos atrás. Há tantos anos. A visão das 2.300 tardes e manhãs. E aí ele começa, lá no versículo 24, dizendo assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O que significa tudo isso? O que são essas 70 semanas em comparação com as 2.300 tardes e manhãs? Parece que o anjo, ao invés de explicar, veio mais para confundir a cabeça de Daniel aqui. Que negócio é esse de 70 semanas, determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade? Quem é o povo de Daniel? Os judeus. E qual é a cidade santa do povo de Daniel? Jerusalém. Aí Daniel fala de 2.300 tardes e manhãs, ele se preocupa com o tema, e o anjo vem agora e diz assim, Daniel, há um limite de 70 semanas que foi determinado para os judeus e para a cidade de Jerusalém. O que significa tudo isso? Nós vamos parar por aqui e, na sequência, nós vamos retomar a parte 2 do nosso estudo das 2.300 tardes e manhãs, para entrar agora naquela parte que é a mais difícil de todas. Eu espero que a gente esteja bem atento, porque nós vamos precisar fazer algumas continhas aqui, algumas contas, para compreender a profecia, que é de extrema importância para nós entendermos essa questão da purificação do santuário, que inclusive eu esqueci de dizer, mas nós veremos isso no estudo posterior, que o santuário para o qual a profecia aponta agora, uma vez que essa profecia está apontando para o futuro, e nós concluiremos isso, não é mais o santuário terrestre, é um santuário que está no céu. Então, por aqui nós ficamos, até esse momento, e a grande lição que eu tiro desse estudo aqui é perseverança. Seja perseverante como Daniel, ore como Daniel, tenha uma experiência com Deus como Daniel. Quando normalmente eu vi certa vez que uma pessoa chegou para um pastor e disse assim, pastor, eu gostaria que o Senhor me orasse por mim, para que eu fosse uma pessoa mais paciente. E o pastor disse, tudo bem, vamos orar. E vamos orar agora já, nesse momento. E disse que o pastor se ajoelhou junto com essa pessoa para orar, e ele começou a dizer assim, Senhor, manda um monte de problema para essa pessoa, Senhor.
enche ela de dificuldades, de aflições, enfim. E aí a pessoa olhou, não, pastor, para, não é isso que eu te pedi. Eu pedi para o Senhor orar para que eu seja paciente. E o pastor disse, não, mas é assim mesmo que Deus atua. Deus, ele não é um mágico quando a gente ora. Quando eu peço para ser paciente, por exemplo, ele manda circunstâncias para que eu aprenda, através delas, a ser uma pessoa paciente. Então, sem dúvidas, aqui Daniel estava sendo tratado por Deus. Estava passando por uma experiência de edificação do seu caráter com o Senhor. E é isso que nós precisamos aprender também. É por isso que uma das minhas orações, quase que diárias com a minha esposa, eu sempre peço a Deus, Senhor, me dê discernimento espiritual. Porque às vezes é Deus falando com você, é Deus tratando você, e você está achando que é o diabo. Você está achando que é só uma pessoa te atrapalhando. Você está achando que é só um problema qualquer dentro do seu lar. Mas é Deus, permitindo que você aprenda, assim como Daniel, a buscá-lo de maneira fervorosa e intensa. Vamos orar? Querido Deus, estamos dando sequência ao estudo das profecias do Apocalipse, principalmente e especificamente da mensagem dos 3 anjos. Muito obrigado, Pai querido, por compreendermos aqui um pouco mais acerca da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós falamos acerca de uma série de coisas e situações que hoje estão relacionadas com o mundo cristão ao nosso redor, onde pessoas distorcem a Tua palavra, tentam atacá-la, tentam modificá-la, mas nós agradecemos ao Senhor, porque apesar da oposição, da perseguição, a Tua palavra resistiu de maneira poderosa até os dias de hoje. Muito obrigado. Obrigado porque nós podemos hoje abrir o livro de Daniel e entendê-lo como se fosse um livro realmente escrito para os nossos dias, e de fato o foi. Obrigado porque nele nós encontramos essa profecia maravilhosa, a profecia dos 2.300 anos. Obrigado porque ela aponta para o santuário do céu, onde Jesus Cristo está exatamente hoje, neste momento, fazendo a sua última e mais importante intercessão por nós, no Santíssimo do Santuário Celestial. Senhor, que todas as informações e os estudos que estamos aqui fazendo, sejam aqueles que estão neste lugar ou aqueles que ouvirão através da gravação, que tudo isso, Pai, não fique apenas na esfera da informação, mas que essas palavras, de alguma maneira, cause uma transformação na nossa vida. Eu te peço a bênção do Teu Espírito, o perdão dos nossos pecados e que o Senhor nos prepare também para o estudo das que virá na sequência, nos dando clareza e entendimento dessa profecia tão maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.